Olá pessoal, eu sou Augusto Rocha, sócio da Outliers, escola especializada em English for Finance. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre impairment. Impairment. Esse é um termo que às vezes não é traduzido para o português, mas se nós traduzíssemos, ele significaria a perda ou redução no valor recuperável de um determinado ativo. E como é que eu explico o impairment em inglês e como funciona a contabilização do impairment? É isso que nós vamos ver agora nos slides para ficar bem mais detalhado, bem claro para vocês. Então, para começar, vamos ver a definição de impairment. Impairment is an accounting principle that describes a permanent reduction in the value of a company's asset, normally a fixed asset. Então, impairment é um princípio contábil que descreve uma redução permanente no valor de um ativo da empresa, normalmente um ativo fixo. When testing for impairment, if it's found that the book value of the assets exceeds the cash flow or benefits of the assets, the difference between the two is written off and the value of the asset declines on the company's balance sheet. Então, quando é feito o teste de impairment e a gente descobre que o valor contábil do determinado ativo, já descontado a depreciação, é maior do que o fluxo de caixa descontado ou do valor de uma possível venda, a gente reconhece esse impairment e é dada a baixa desse valor no valor do ativo e lançado no resultado em despesas. In a nutshell, em poucas palavras, the impairment of an asset only occurs when the difference between fair value and the carrying amount is deemed unrecoverable. Então, o impairment ele ocorre quando a diferença entre o fair value e o valor contábil líquido é dada como irrecuperável. Por isso que a gente fala uma perda permanente. Não tem nada que possa acontecer que esse ativo vá ganhar valor novamente no futuro. So, an example. In 2009, OGX purchased equipment for $2 million and estimated useful life is 10 years. Então a empresa OGX comprou um equipamento de $2 milhões e a vida útil estimada é de 10 anos. In 2014, advances in technology in the industry rendered the equipment obsolete. The company could sell the equipment for $5,000 and it would incur a cost of $10,000 to sell it. Então, em 2014, imagina que entraram novas tecnologias no mercado e esse equipamento foi considerado praticamente obsoleto. Então, a empresa tem a opção de vender o equipamento por $500 mil ainda e incorreria num custo de 10 mil para vender. Que pode ser esse custo? Pode ser um frete de entrega, por exemplo. If the company kept the equipment, the anticipated cash flow it would generate over the next 5 years is $700,000, and at that point it could be sold for $50,000. Então, se a empresa mantiver o equipamento e a gente fizer o cálculo do fluxo de caixa descontado, esse equipamento pode ajudar a empresa a gerar $700 mil. E ao final de 10 anos ele conseguiria ser vendido apenas por $50 mil, para a sucata, por exemplo. Então, agora nós vamos ver 5 etapas de cálculo de impairment e contabilização. So, Step 1, Calculating the Carrying Value of the Assets. Então, aqui a gente vai simplesmente calcular o valor contábil líquido do ativo. Annual Depreciation Amount, $2 million, divided by 10 years, that was the estimated useful life. We have $200,000 per year. So the accumulated depreciation after 5 years, because the company acquired the equipment in 2009 and we are theoretically in 2014, is $1 million. So the carrying amount is what I paid, or the net book value is what I paid, $2 million minus $1 million of depreciation, so $1 million. Step 2, calculating the fair value of the assets. I can sell this asset for $500,000 minus $10,000 of cost of sale. It represents $490,000. Step 3, calculating the value in use. The discounted cash flow was $700,000 plus $50,000 that I can sell this asset
by the end of 10 years. So we have 750,000. So the recoverable amount is 750,000 because we will compare the value in use with the fair value. A gente vai comparar o valor em uso com o fair value, o valor de venda, e selecionar o maior, que aqui no caso foi 750 mil. So step 4, comparing the recoverable amount to the carrying amount. A gente tinha feito aquele cálculo de qual que era o valor contábil líquido do ativo, é 1 milhão, e o meu valor em uso é de 750 mil. Então aqui a gente tem 250 mil, que esse é exatamente o valor que a gente vai reconhecer como impairment. So step 5, recording a journal entry for asset impairment. The company reports the asset impairment as an expense on the income statement. Então, ele vai ter que entrar com uma despesa na DRE. This means that the profit for the year is reduced by the amount of the asset impairment. Então, o grande problema aqui para as empresas, e porque muitos relutam em reconhecer e contabilizar o impairment, é que ele vai reduzir o lucro da empresa. Imagina uma empresa de capital aberto, aos olhos de um acionista, o lucro vai estar menor, tem uma série de complicações nesse sentido. Então, a gente vai lançar em despesa, que pode ser despesa de impairment expense 250,000, e vai baixar esse valor do ativo lá no ativo fixo. Então, esse ativo que era 1 milhão vai ficar 750 mil dólares. Espero que você tenha entendido e gostado. Se gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para não perder nenhum vídeo e ative as notificações. Conheça também o nosso curso online Relatórios Contábeis em Inglês. Deixarei o link aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.